Jovem Pan News. Bauru. 8 horas e 15 minutos, 8 e 15. A primeira boa conversa do Jornal da Manhã de hoje acontece agora. Começa agora com André Bolini. O André, que inclusive fez uma publicação recentemente destacando 5 razões para defender o marco legal do saneamento. E a gente já vem com uma boa notícia, porque o Senado aprovou, nesta quarta-feira, o projeto que institui o novo marco legal do saneamento básico e facilita a ampliação da participação privada no setor. André Bolini é o nosso convidado, abrindo o Jornal da Manhã, edição local aqui para Bauru e região, na sua Jovem Pan News. André, seja bem-vindo à Jovem Pan. Muito bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo espaço na Jovem Pan. Sou um ouvinte assíduo aqui na capital da Jovem Pan News, São Paulo, e vamos bater esse papo porque é importante falar do saneamento básico no Brasil. Vamos lá. Aliás, André, é importante a gente tratar desse assunto aqui para a cidade de Bauru. Bauru que foi classificada, está, salvo engano, na posição 96 nesse ranking que trata deste assunto. Nós ainda não temos uma estação de tratamento de esgoto concluída, embora com dinheiro a fundo perdido, liberado desde 2014 pelo governo federal. Mais de mil alterações do projeto inicial. Não estou exagerando, André. Isso faz com que a estação, aliás, não seja concluída. Além disso, nós tivemos aqui recentemente motivo de comemoração para alguns, e eu lamentei por demorar tanto, a chegada da coleta de esgoto em alguns bairros da cidade. Até, André, só para você ter uma ideia, chegou agora, há pouco tempo, a coleta de esgoto num bairro em Bauru, que está entre 2 condomínios de luxo, com terrenos variando de 500 a 1.300.000 reais o terreno. Só para você ter uma ideia, no meio desses 2 condomínios, um bairro que ainda não tinha coleta de esgoto e outros que ainda não tem em Bauru. Então a gente está tratando de um assunto que para Bauru ainda é espinhoso, ainda é indigesto. Mas eu queria te entender e queria saber de você qual é a tua avaliação após esta aprovação do Senado, André. Perfeito. Eu acho que foi muito positiva a votação ontem no Senado. E explicando para o ouvinte, né, a importância desse projeto. O que acontece, pessoal? Hoje nós temos um cenário totalmente catastrófico no saneamento básico no país. São 100 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de esgoto. 35 milhões sem água encanada potável em casa. Então, absolutamente uma tragédia para o Brasil. Metade do país não tem acesso a esgoto. Qual que é o grande problema, né? Hoje nós temos um modelo de contratação e fornecimento dos serviços de água e esgoto que não tem concorrência. Ou seja, o município pode contratar diretamente a empresa estatal municipal de água e esgoto e não tem concorrência nenhuma. O resultado de não ter concorrência, a gente já conhece. É ineficiência, não tem competição, as empresas não cumprem meta, não entregam um bom serviço e acaba que a gente vê um resultado como a gente vê hoje, né? Metade do país não sendo atendida pela rede de esgoto. Agora, André, diante disso, quando a gente imagina que passa a ter uma concorrência, o setor privado participando mais intensivamente do processo, a gente pode imaginar, por exemplo, eu gostaria de tentar traduzir isso para o ouvinte Jovem Pan. Bauru luta para ter a sua primeira estação de tratamento de esgoto ou concluir a coleta de esgoto em bairros da periferia da cidade. Poderia alguma empresa privada se colocar à disposição do município para realizar esse serviço através do quê? De uma PPP, por exemplo? Exatamente. A partir da aprovação do marco legal do saneamento básico ontem no Senado, torna-se obrigatório para os municípios, na hora de contratar a empresa prestadora de serviço de saneamento, abrir uma licitação. Ou seja, com concorrência. Ela vai ter que colocar para todo mundo, empresas públicas, estatais ou empresas privadas que tenham interesse. Quem oferecer a melhor tarifa e a melhor taxa de cobertura leva o contrato público. Qual que é a jogada interessante dessa lógica, né? As empresas privadas, quando você coloca metas condicionadas aos contratos, elas têm todo o incentivo em cumprir essas metas. Quando uma empresa pública, estatal, tem uma meta e não cumpre, o que acontece? Em geral, fala-se que precisa de mais dinheiro
precisa de mais investimentos da prefeitura, do Estado, da União. A empresa privada, se não cumprir a meta estipulada em contrato, perde o contrato. Ou seja, o incentivo da empresa privada é a prestação de serviço. Então, no caso de Bauru, a partir de agora, com o Marco Legal do Saneamento, a Prefeitura de Bauru vai abrir licitação, concorrência. Quem quiser participar, pode participar. E aí, você tem a chance de uma empresa privada que presta melhores serviços do que a empresa atual, levar o contrato público. E veja, por que isso é tão importante? Né? Hoje, se a gente pegar o panorama Brasil, 94% das empresas prestadoras de serviço em saneamento são empresas públicas. Nós temos apenas 6% do mercado coberto por empresas privadas. Só para fazer um comparativo, no Chile é o contrário. No Chile, 94% é empresa privada que faz o serviço, só que lá a diferença é o quê? A rede de cobertura de água e esgoto é de 99%, 98% da população, enquanto aqui nós temos só metade. Né? Porque a lógica da concorrência, a lógica do incentivo é outra. E aí sim é que você pode universalizar os serviços de água e esgoto. Agora, André, quando a gente fala de um Brasilzão com 50% ainda desse país, sem a população sem a coleta do esgoto, por exemplo, sem esse tipo de serviço, o que complica muito a vida de brasileiros, em especial com relação à saúde, desenvolvimento de crianças, enfim, nós temos uma referência, me permita fazer essa analogia, com a concessão de rodovias. Nós tivemos agora, recentemente, a concessão aqui no estado de São Paulo, da Pipa, né, Piracicaba Panorama, um contrato realmente bilionário com o governo do estado, com a empresa que assume, né, a concessão dessa rodovia. Entretanto, trechos já prontos, trechos já duplicados, com pouco serviço, apenas a recuperação da capa asfáltica em alguns trechos tal, o que facilita o trabalho de quem assume a concessão. Entretanto, quando a gente fala de coleta de esgoto de 50% de um país que não a tem, terá que ter um investimento pesado do setor privado nesse sentido. É compensatório? Vale a pena? É um mercado que pode ser realmente próspero para esses? Perfeito. Veja, hoje, capa do Estadão, aqui mudanças no setor de saneamento básico atraem novos investidores. O setor de saneamento básico em economia é conhecido como utilities, né? São aqueles setores que têm demanda constante, são serviços básicos, água, luz. Então, tem muito interesse de capital estrangeiro e nacional em investir nesse setor. O único detalhe é que até então a gente não podia, o investimento privado tinha muita dificuldade de conseguir contratos públicos. E qual que é a sacada? O Brasil, para conseguir universalizar o saneamento básico até 2033, vai precisar investir algo entre 500 a 700 bilhões de reais. É muita grana. Muito dinheiro. E o Estado brasileiro não tem essa capacidade de investimento hoje. Nós não temos espaço fiscal, como chamam os economistas, no nosso orçamento. Aliás, só para fazer um comparativo, né, o orçamento da União esse ano para investimento em saneamento básico é inferior a 700 milhões. A gente está falando que o investimento necessário é na casa de bilhões. Então, realmente, o Estado brasileiro já não perdeu a sua capacidade de investir, de levar saneamento básico para as pessoas. O que a gente precisa é atrair esses novos investimentos. E tem todo o interesse, sim. E essa atração vem justamente, né, nessa proposta de não ser mais possível fechar esses chamados contratos de programa para a prestação do serviço de abastecimento de água, esgoto, né, enfim, e esses contratos, eles passam a ser firmados com essa concorrência, celebrados dessa forma agora, é que abre essa possibilidade de chegar novas empresas, inclusive com capital estrangeiro. Agora, só para você ter uma ideia, André, a nossa estação de tratamento de esgoto aqui, por isso que é um assunto que incomoda muito o bauruense, havia previsão de entrega em 2016. Nós estamos em 2020, que é um ano
do asterisco, eu brinco, né? O ano 2020 é o ano do asterisco, devido à pandemia e a todas as consequências, né, diante disso. Talvez fique para 2021 a entrega. A obra já está na casa dos seus 150 milhões de reais. Fazendo comparativo do que o governo federal separou para o setor, é realmente absolutamente nada, pensando num Brasil com 50% de deficiência ainda nesse sentido, né? Perfeito, exatamente. E lembrando que o cenário de hoje, né, de companhias estatais de água e esgoto que prestam serviço, não é dizer que essas companhias prezam pelo atendimento social. Tem um estudo que entre 2014 e 2017 a tarifa das estatais subiu 30%. 30%. Pesou no bolso do cidadão. O investimento dessas empresas estatais caiu. Apesar de subir a tarifa, caiu o investimento, caiu 3%. Detalhe, a folha de pagamento das estatais cresceu 29%. Ou seja, tudo que o cidadão que é atendido por essas empresas estatais vem pagando nos últimos anos a mais a tarifa, foi para custear a folha de pagamento. Porque, via de regra, e eu acho que talvez o caso de Bauru seja um exemplo disso, o saneamento básico, eu brinco que ele é usado como dois objetos no Brasil. Ou é cabide ou é moeda. Ou é moeda de troca na política, ou é cabide de emprego na prefeitura. Quer dizer, a gente vem brincando nos últimos 30 anos com um assunto muito sério, porque morrem 15 mil brasileiros todos os anos com doenças associadas à falta de saneamento. Enquanto isso, você tem nas empresas estatais de saneamento nomeações partidárias para as diretorias, nomeações políticas, cabides de emprego. Então, o prefeito fez campanha, prometeu um monte de cargo, usa a empresa de água e esgoto para assegurar o cumprimento dessas promessas eleitoreiras de cargos e não para, de fato, levar saneamento, levar água e esgoto para quem precisa. Então, agora, com a mudança de paradigma do marco legal do saneamento, é o seguinte: se a empresa pública é eficiente, presta um bom serviço, legal, ela vai competir com uma empresa privada e, se oferecer o melhor preço, leva. Agora, empresas estatais ineficientes, que servem apenas para fins políticos, essas não vão ter mais lugar no nosso novo Brasil, que, se Deus quiser, a partir do marco legal do saneamento, a gente começa a ter. André, vou te falando de Bauru até para você entender em que contexto nós vivemos, né? Bauru hoje tem em torno de 390 mil habitantes, 140 mil habitantes dos 390, um terço aproximadamente da cidade, depende exclusivamente para o abastecimento de água em casa de um rio, que é o Rio Batalha, que abastece, repito, um terço da cidade. Esse sistema de captação de água não tem reservação, não tem as represas como temos em São Paulo, Guarapiranga, Billings e Cantareira, não tem esse sistema. É o rio passando por ali, a água é captada. Então nós temos aqui, em tempos de estiagem, que chegou mais cedo esse ano, uma medição da profundidade do rio. Nós dormimos com 3,20 metros do Batalha e, se chegar em 2,60 metros, um terço da população fica sem água. Só para você ter uma ideia. Depois disso, quando o Bauru faz a captação, o tratamento, na hora de distribuir, nós até pouco tempo atrás desperdiçávamos aqui 51% da água na distribuição devido à idade da malha, toda prejudicada, sucateada, destruída, que é exatamente algo que não dá voto, né, André? Pensando politicamente falando, é algo que não dá voto. E eu sempre faço a comparação daquela senhora que vai produzir o seu alimento com tanto amor e carinho, escolhe os grãos de arroz, os de feijão, aquele bife acebolado delicioso, prepara tudo no fogão e, na hora de distribuir, joga metade no chão, porque é o que Bauru faz, joga metade da água já tratada fora. E aí, André, a gente tem aqui perto, vizinho a 50 quilômetros, o município de Jaú, que fez uma concessão desse setor. Hoje é uma concessionária que atende. O Saenja, que era a autarquia pública, virou uma agência reguladora e acabou fazendo com que Jaú hoje não tenha desperdício, isso já está zerado,
e reduziu a tarifa para o contribuinte, para o munícipe, em 7%. Porque o grande medo de todos aqui, vai chegar a Sabesp, vai subir a conta. Não, eu preciso entender o seguinte, se eu reduzir perda na distribuição, eu também vou reduzir custo na produção e posso reduzir conta. Não precisa ter esse medo, né, André? Exatamente. Nós temos que lembrar que no Brasil, de cada 3 litros que passam pela distribuição de água encanada, potável, se perde. Ou seja, a gente perde, em média, de 33% a 38% da nossa água encanada. Isso é muito caro. Isso, por exemplo, em países como Israel, isso é inadmissível. Já aqui no Brasil a gente tem essa tolerância para com o desperdício de 1/3 da nossa água encanada. E acho que muito disso se explica pelos contratos, pelo modelo de fornecimento. Né? De novo, uma empresa privada, quando recebe a concessão quando recebe o contrato de concessão, tem todo o interesse em minimizar as perdas, ou seja, investir pesado para perder menos, poder maximizar o seu valor. Né? Já uma empresa pública não tem o mesmo incentivo. Quer dizer, o que a gente precisa é colocar os bons incentivos para evitar esse tipo de tragédia. Porque senão isso é ruim, não só para o cidadão que paga uma conta mais alta, não é ruim para todo o sistema, é ruim para o meio ambiente, porque a gente gasta muito mais do que de fato utiliza, né? Então exaure muito mais os recursos naturais ali nas fontes primárias e perde pelo caminho. Então, quer dizer, é um ganha. O marco legal do saneamento, para aprovar, é um ganha-ganha para todo mundo, para todos os setores. Acho que a gente tem que estar bem otimista. Bauru, acho que pode ser, pelo que vocês vêm falando aí do quadro de Bauru, pode ser bastante beneficiada, porque imagine agora concorrência, né? E não mais o monopólio de quem está prestando esse serviço. Me parece péssimo, com altas taxas de desperdício, baixa cobertura de água e esgoto para todos, né? Ou seja, falta muita gente na rede. Então, quer dizer, eu acho que a gente fica bem otimista com o marco regulatório. André, tem um colunista, comentarista da rádio, participando conosco, o professor Dr. Eduardo Rolo Duarte, dizendo uma frase dele aqui no YouTube, agora da PAN: privatizar tudo sem eufemismo como concessões. Esse é um modelo de desenvolvimento que impulsiona uma sociedade democrática. É uma fala do Dr. Eduardo Rolo Duarte, André. Perfeito, eu concordo com o doutor Duarte, né? E eu acho que a gente tem que olhar os casos ao redor do mundo. Vou pegar o caso da Argentina. Né? Na década de 90, a Argentina enfrentou aí um programa de privatizações. O panorama era muito similar com o Brasil. Um Estado inchado, pouco espaço no orçamento, muito gasto público à toa, quer dizer, desperdício. Então a Argentina abriu esse programa de privatizações. 30% dos municípios argentinos fizeram a concessão, a privatização dos seus serviços de água e esgoto. 10 anos depois, ou seja, na década de 90, esse programa começou em 1991, vai até 99 mais ou menos. Em 2003 tem um estudo mostrando que nas áreas onde foi privatizado o serviço de água e esgoto, teve queda da mortalidade infantil de 8% em média. Nas áreas mais pobres, a mortalidade infantil caiu 26%. Caiu 1/4 da mortalidade infantil. Ou seja, olha o impacto positivo da privatização. Né? O que eu acho que é inadmissível hoje em dia, em pleno 2020, século XXI, há alguns partidos que ontem a gente viu lutando contra o marco legal do saneamento básico, com a ideologia anti-privatização prevalecendo sobre as evidências, sobre o que a gente tem visto ao redor do mundo que dá certo. Né? Então não faz sentido. O Chile, mesma coisa, rede de cobertura, 94% das empresas privadas. Consequência, lá, 99% da população tem água e esgoto. Aqui que a gente fica 94% na mão de empresas públicas, metade da população não tem esgoto. Né? Então eu acho que a gente tem que deixar, nesse momento, a ideologia de lado, o pessoal aí anti-privatização,
tem que deixar de lado, olhar para os casos que deram certo, falar, pô, realmente, né, aqui vale a pena a gente pensar em modelos de concessão com a iniciativa privada, porque o serviço entregue à população é muito mais valioso. É muito mais valioso. Agora... Você tem... Não, pois não, Marco. Eu ia só ia acrescentar que você tem uma média de 15 crianças por dia no Brasil que morrem com doenças associadas à falta de saneamento básico. 15 mil pessoas todos os anos. É um genocídio silencioso isso. Não é possível você querer silenciar esse genocídio ainda mais só porque a sua ideologia anti-privatização vale mais. Né? Eu acho que isso é inadmissível. Agora, André, tem um ponto do projeto que me chama a atenção, porque, de acordo com a proposta, vai caber aos municípios promoverem o licenciamento ambiental das atividades, empreendimentos e serviços de saneamento básico. Onde a gente esbarra. E me perdoe, viu, André, a gente está tratando de Bauru dessa forma, você em São Paulo, só que essa é a nossa realidade, e ouvir a opinião, né, de um especialista, de quem está fora, nos traz um certo alento, viu, André? Mas, por exemplo, nós aqui em Bauru tivemos 8 anos do governo de um prefeito ambientalista, e agora, na sequência, caminhamos para 4 anos de um segundo prefeito ambientalista. O primeiro prefeito ambientalista, hoje, ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Agostinho, que eu atribuo a ele o título do pior prefeito da história dessa cidade, e ele sabe o motivo, entre outros pelas dívidas e por áreas de proteção ambiental, APAs, que foram criadas. André, se você quiser acreditar, colocando o dedo no mapa e falando assim, isso aqui é área de proteção ambiental, isso aqui também, e travou a cidade, absolutamente travou a cidade. Bauru, que é cercada pelo Cerrado, na região central do estado de São Paulo, está absolutamente travada, inclusive com precatórios, agora dívidas milionárias a serem pagas para proprietários de áreas, inviabilizadas a sua exploração e construção ali. Então, quer dizer, eu tenho esse medo, quando a gente imagina que os municípios irão promover esse licenciamento ambiental, de esbarrarem prefeitos ambientalistas ou ambientaloides que travem esse processo, viu, André? Eu acho que o ambientalismo devia olhar com muito mais cuidado, muito mais carinho para o saneamento básico. E na hora de conceder licenças para empresas de água e esgoto, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. No Brasil, são mais ou menos 5 milhões de metros cúbicos de esgoto não tratado que a gente joga todos os dias em rios, córregos, nos lençóis freáticos. Né? Você comentou da rede de cobertura de Bauru, de esgoto, que é insuficiente. Nós temos que lembrar isso. Né? Um prefeito ou um governante que se diz ambientalista, que se diz preocupado com as causas ambientais, tem que tratar o esgoto, antes de mais nada. O marco legal do saneamento básico também traz metas para os lixões. Né? Então, as regiões metropolitanas vão ter que erradicar os lixões até 2021 e o Brasil inteiro até 2024. Agora, a situação do esgoto, né, é algo que eu diria que hoje é uma das maiores mazelas do meio ambiente, é a gente ter 5.600 piscinas olímpicas jogadas todos os dias nas águas brasileiras, contaminando as águas brasileiras, porque muitas vezes o prefeito, por cunho ideológico, etc., não quis fazer ou não tem a vontade política de abrir licitação com concorrência com empresas privadas para prestar melhor serviço de saneamento básico. Agora vai ser obrigado a abrir esse tipo de licitação. Então, eu acho que também a gente não pode cair nesse falso conto do ambientalismo que não olha para saneamento básico. Isso, para mim, não existe. Aliás, André, só para mais um dado para você, tratando dessa região central do estado, Bauru, na posição que ocupa hoje, 96ª posição, salvo engano, a gente está na frente hoje de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, São João de Meriti, essa situação de Bauru hoje. Lembrando que cidades como Franca, Piracicaba, equivalentes a Bauru, estão lá em cima desse ranking, Rio Preto, enfim, lá em cima desse ranking, e Bauru lá embaixo. Bauru hoje joga 98% do esgoto in natura, prontinho ali, lá no Tietê.
E só para você ter uma ideia, no carnaval do ano passado, a cidade de Sabino, que fica Tietê acima, né? O Tietê tem essa característica, ele corre para dentro, né? Sabino é uma cidade às margens do Tietê, perdeu 10 mil turistas no carnaval. Olha como o bauruense talvez nem imagine isso. 10 mil turistas no carnaval, porque a prainha estava absolutamente poluída com água, aquela água verde, densa, por conta do esgoto jogado aqui de Bauru. E pode imaginar o que representa para uma cidade? Então são as consequências de algo que a gente não vê diretamente, né, André? Exatamente. E falando especificamente do Rio Tietê, né, há anos, décadas, que governantes, governadores prometem a limpeza do rio. Mas de nada vai adiantar você gastar com obras milionárias se a gente não resolver o saneamento básico antes. Então, aqui na capital, por exemplo, você tem algumas comunidades, algumas favelas que não têm o tratamento de esgoto adequado. Aquele esgoto não tratado acaba sendo despejado no rio. Então, por mais que se faça um esforço para limpar o rio, no dia seguinte não adianta, porque você está despejando mais esgoto não tratado. Então, enquanto a gente não resolver a prioridade 1 do Brasil, que é saneamento básico, é levar esgoto para todo mundo, o meio ambiente vai ser severamente penalizado. André, se você me permite, tem a participação de um ouvinte Jovem Pan via WhatsApp, que tem um áudio, e ele faz um questionamento para a gente colocar na reta final dessa nossa conversa aqui. Deixa eu ouvir, Thiago, por favor. Vamos ouvir. Vai lá, Thiagão. A participação do ouvinte da Jovem Pan. Tá na mão? Bom dia, Pitoli. Aqui é Marcelo quem tá falando. Só uma dúvida com relação a esse comentário que esse senhor tá fazendo aí, que eu vi aqui na rádio. Certo. Mas Bauru tá cheio de obras privadas que foram contratadas pela prefeitura. Muitas delas a empresa dá por quebrada, abandona o serviço. E aí? Que garantia que a prefeitura tem também que a empresa privada vai executar o serviço contratado? Outra experiência que a gente tem aqui dentro do município é a FAMESP. Sabemos que muitas vezes o órgão privado se torna muito mais caro a contratação dele do que o próprio órgão do estado ou municipal realizar a obra ou executar a obra. Como quer justificar dessa forma aí, falando que é melhor, que fica mais barato? Ótimo. André, percebe que o bauruense está doído com esse assunto. É um assunto que incomoda o bauruense, né? A estação de tratamento de esgoto é motivo de uma comissão especial de inquérito na Câmara Municipal, sendo apurada por vereadores. E só para te contextualizar também, a FAMESP, que o ouvinte citou, Marcelo, é uma fundação que cuida dos hospitais, é uma OS que cuida dos hospitais em Bauru, contratada pelo governo do estado e que está hoje sem medicamento para ser sedativo para entubar pacientes de Covid. Então, assim, a gente está realmente... O gato escaldado tem medo de água fria, né, André? Perfeito. Eu acho que um negócio importante da gente falar, né? O sistema que hoje o marco legal do saneamento traz é um sistema de bons incentivos. Agora, cabe também às prefeituras locais e ao munícipe cobrar o prefeito das cláusulas, das condições dos contratos a serem feitos pelo município contratante. Então, me parece, pelo que foi relatado pelo ouvinte, pela situação que vocês estão relatando, aí que a Prefeitura de Bauru deixa muito a desejar na contratação dos serviços. Então, evidentemente, tem muita coisa que o próprio Estado não é capaz de fazer, você tem que contratar uma empresa privada. Agora, isso também não pode ser feito de qualquer forma. E aí aí é que a gente vê a boa gestão de um prefeito. Ele tem que fazer boas condições de contrato. Se isso não tiver presente, evidentemente que a gente vai ver exatamente o que o ouvinte está falando. Quer dizer, obras atrasadas, empresas contratantes que deixam a obra no meio do caminho. O que você precisa ter num contrato bem estruturado para prestação de serviço público? Multas claras para cada atraso, para cada abandono de obra ou incremento de custo não previsto, metas muito claras, né? Porque isso até então, e hoje eu vejo a gente, nos contratos públicos, é muito frequente a gente não ter esse tipo de cobrança enfática.
E isso não é um problema de prestação da empresa privada, isso é problema de gestão, é de gestão pública. Isso é um problema político. As empresas, o setor privado, ele reage a incentivos. O que o setor público precisa garantir são os bons incentivos e desenhar bem os contratos. Então, me parece que no caso de Bauru, os contratos estão deixando muito a desejar. Exatamente. Aliás, mais uma contribuição do doutor Eduardo Rolo Duarte, André. Se um negócio prospera, privatize. Se um negócio não prospera, privatize. Dado que um negócio ou prospera ou não prospera, simplesmente privatize tudo. É uma frase do economista americano Walter Block. E tem uma outra participação aqui, André, do jornal Rádio A Praça de Pederneiras, dizendo o seguinte: Pederneiras é vizinha a Bauru, às margens do Tietê. O esgoto de Bauru passa aqui em Pederneiras, depois cai no rio Tietê. O Maurício Simão ainda diz: sendo que Pederneiras tem 100% de tratamento de água e esgoto. Quer dizer, é uma cidade que não faz o dever de casa, prejudicando quem faz. E, André, eu não posso me esquecer que nós, no final dos anos 90, com a privatização das teles, né, nós tínhamos, eu me lembro aqui em Bauru, por exemplo, ainda meados dos anos 80, para se conseguir uma linha telefônica, era via plano de expansão e custava o valor de um Fusca, uma linha telefônica. Né? Hoje tem mais linha telefônica do que brasileiro. A privatização das teles gerou essa possibilidade de termos um serviço de qualidade. Existe agora esse marco do saneamento e eu desejo que, da mesma forma, a gente passe a olhar para as concessionárias de energia elétrica também, para que a gente consiga discutir melhor essa situação. Porque, embora nós tenhamos concessionárias hoje, já operando no sistema, nós não temos concorrentes. E aí a gente fica à mercê daqueles que se propõem a fazer um serviço e muitas vezes não o empregam conforme o contratado, né, André? Perfeito. Eu acho que o mais importante, o professor Duarte falou a frase da privatização, tem uma outra frase do Roberto Campos, saudoso Roberto Campos, um grande liberal brasileiro, que dizia o seguinte: se uma empresa é eficiente e tem monopólio, ela não precisa de monopólio. Se uma empresa é ineficiente e tem monopólio, ela não merece monopólio. Qual que é o grande drama do saneamento básico? A gente não tinha concorrência. O marco legal do saneamento, ele não impõe privatização do setor, ele impõe a concorrência. Se a empresa pública, se a empresa estatal presta um bom serviço, uma tarifa boa e boa cobertura, e consegue competir com empresas privadas, show de bola, ela leva o contrato. Agora, se você tem uma empresa estatal que está há anos, consumindo os cofres da prefeitura e não entregando serviço, essa empresa vai ter concorrência de empresas privadas que já trabalham no setor também, que são competitivas, e aí quem oferecer a menor tarifa e o melhor serviço leva. Lembrando, nós temos uma situação dramática de empresas estatais que há anos vem apenas engordando a folha de pagamento, vem cobrando a mais do consumidor e não vem entregando serviço. Por quê? A garantia da falta de concorrência acaba trazendo esse ambiente totalmente maléfico para o consumidor. Quando tem falta de concorrência, eu gosto de quando duas empresas brigam entre si. Quando o McDonald's e o Burger King decidem brigar entre si. Porque aí eu sei que o lanche fica mais barato. Então é isso que a gente tem que ter também na lógica dos serviços públicos. Eu quero que uma empresa pública brigue com uma empresa privada para ver quem oferece a melhor condição para mim, para o consumidor. Eu quero a menor tarifa e o melhor serviço. E só uma última participação também, comentarista aqui, inclusive do Jornal da Manhã, o Cláudio Coffani, doutor Cláudio, diz o seguinte: a Organização Mundial da Saúde informa, $1 investido em saneamento básico economiza até $4 em gastos com a saúde pública, André. Perfeito. Nós tivemos o quadro da saúde pública pela falta de saneamento é um negócio que é absolutamente inadmissível. A gente teve em 2013, mais ou menos, aí que são os dados mais recentes, 350 mil internações, hospitalizações por doenças associadas à falta de saneamento. 350 mil hospitalizações. São 15 mil brasileiros que morrem todos os anos. Também tem o afastamento do trabalho, né? Porque às vezes o pai, a mãe, está indo trabalhar
mais tem doenças associadas, então, vômito, diarreia, as infecções gastrointestinais. Nós tivemos 15 milhões de afastamentos em 2013, em decorrência de doenças associadas à falta de saneamento. Então, imagine o que são 15 milhões de dias trabalhados, de casos de trabalhadores que não podem efetuar suas atividades laborais todos os dias. Detalhe, cada caso de afastamento dura, na média, 3 dias. Então, imagine o quanto a gente não perde de produção como país e como cada família, principalmente as famílias mais pobres, eventualmente perdem dias de trabalho pela falta de condições sanitárias básicas. Então, o saneamento, olhando da perspectiva de saúde, acho que não tem o que dizer, é prioridade número 1. E lembrando, agora nós também estamos passando por uma crise econômica severa. Cada real investido em saneamento tem uma estimativa de retornar aí R$ 2,50 para a economia brasileira. Então, também, o dado momento é uma ótima alternativa para a gente ter investimento, né? Nós temos investimentos aí previstos na casa de 500 a 700 bilhões nos próximos anos. Imagine isso tudo gerando emprego, movimentando a economia no momento que o Brasil mais precisa. E eu acho que a pandemia do coronavírus só explicitou, escancarou essa debilidade brasileira, né? Imagine que para lavar as mãos, que é a orientação básica contra a pandemia, nessa crise sanitária, você tem 35 milhões de pessoas que abrem a torneira em casa e não sai água potável, né? Aqui na capital, São Paulo, cidade mais rica do país, tem pessoas que não recebem água todos os dias, não tem esgoto. O estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, ainda tem um déficit de esgotamento de 26%. Isso é inadmissível, né? E a pandemia acabou escancarando isso, porque deixou clara a nossa fragilidade na saúde, até mesmo nas condições mais básicas, que é a água e o esgoto. André, e uma última participação do ouvinte Jovem Pan, do que se trata, Tiago? Terceirização para que tenhamos mais qualidade de vida, sim. O que não podemos admitir é o sucateamento para forçar uma terceirização. É a contribuição do Roberto Borges. O que acontece Brasil afora também, né? Sucateia para privatizar ou para fazer essa concessão, né, André? O que na verdade o sucateamento às vezes acontece é o seguinte: nós temos que entender o orçamento brasileiro. O orçamento do Estado brasileiro fica cada vez mais engessado, com menos espaço de investimento público. Por quê? A gente tem uma característica, desde da Constituição de 88, aliás, desde outras constituições, de carimbar gasto público. Então, a gente determinou que tanto será gasto em saúde esse ano, e o ano que vem vai ser esse tanto mais um incremento. Esses gastos obrigatórios começam a engessar o orçamento brasileiro num nível que o investimento discricionário, ou seja, aquele investimento que o governo decide, olha, esse ano nós vamos investir tanto aqui, vai ficando cada vez menor. A escolha do governo vai ficando cada vez menor. Tanto é que hoje o orçamento, nós estamos na casa de 90% a 95% de gasto obrigatório. O governo tem pouca opção de investimento sobre o orçamento. Então, esse sucateamento, como o pessoal costuma dizer, também decorre disso, né? A situação fiscal brasileira. Nós temos que entender que a Constituição estabeleceu esses parâmetros e isso acaba canibalizando os investimentos públicos, porque o gasto público é focalizado de outra forma. Tá? Não estou fazendo aqui o julgamento de mérito se está certo ou está errado. Estou só constatando a situação fiscal brasileira. A partir disso, você precisa de investimento privado, porque o investimento público está decrescendo. Nos últimos anos, vem uma tendência de decrescimento. Então, se a gente fecha as portas para o investimento privado, como é que nós vamos expandir a rede? Nós precisamos dobrar a rede de esgotamento. Nós temos hoje cerca de 320 mil quilômetros de esgoto, nós precisamos alcançar a casa dos 600 mil.
quilômetros de esgoto. Como é que nós vamos fazer esse investimento se não for por vias privadas? Porque o investimento público, a gente sabe que está esgotado, né? Então, quer dizer, eu acho que também tem que ter um certo pragmatismo, né, nesses momentos, de reconhecer o orçamento brasileiro se esgotou, se exauriu. A gente não vai conseguir investimento público no nível que a gente precisa do orçamento público. Então, vamos ser práticos. Vamos olhar para a iniciativa privada e vamos desenhar o melhor sistema de incentivos para que esses investimentos retornem da melhor maneira para a população. André Bolini, que é formado em administração pela FGV, e consta aqui, André, que você está cursando Direito pela Universidade de São Paulo, é isso? Isso. Como é que está em tempos de pandemia? Então, diga lá. Em tempos de pandemia, como é que está o curso? Está à distância? Ainda está parado? Estão paradas as aulas? Como é que estão as coisas? É à distância. Acho que o momento é mais sensato realmente para a gente ter a educação à distância, né? A aglomeração. Nesse momento, acho que se a gente puder evitar, vamos evitar, né? Nós estamos ainda passando pelo pico da pandemia, então acho que para as aulas, para a educação, por mais importante que seja a presença do aluno, né, nesse momento foi muito importante ter a educação à distância. Bom conversar contigo aqui, viu, André? Eu sei que você está sempre em busca desse real impacto na sociedade, né, como um ativista político em prol das liberdades econômicas e sociais, e é por isso que é muito importante te ouvir aqui na Jovem Pan. Obrigado pela contribuição, André. Perfeito. Perfeito. Pessoal, eu agradeço pelo espaço, agradeço pela conversa, altíssimo nível de conversa. Para o pessoal que quer saber mais sobre saneamento básico, siga lá no Instagram, né, o @André Bolini. Eu falo bastante de saneamento básico, regularização fundiária, que também é uma pauta que vai ser a próxima pauta do momento. Não adianta a gente aprovar o marco legal do saneamento se o pedaço de terra, os lotes, não estão regulares para receber a água e esgoto. Então, atenção que essa vai ser uma pauta quente nos próximos anos também, né? E, enfim, vamos falando bastante de políticas públicas. E a Queria mandar um grande beijo, um grande abraço para a professora Andréia, da USP de Bauru, para a família Rothberg, que são os meus queridos conhecidos de Bauru, aqui eu falando direto da capital, e agradecer especialmente ao time da Jovem Pan News por esse espaço, por essa conversa excelente. Obrigado, André. Boa quinta-feira para você. Obrigado pela oportunidade de te ouvir. Obrigado. Tchau, tchau. 8h57, faltando 3 para as 9. Boa conversa, muito boa conversa, importante para o ouvinte Jovem Pan. Jovem Pan News. Bauru.